Bom dia ou boa tarde para os que preferirem. Estamos aqui hoje no nosso quinto encontro, no quinto dia da Maratona das Alterações Legislativas de 2023 nos direitos das mulheres. Hoje vou chamar aqui a nossa professora, sócia da escola, advogada da gente. Não estou aí as pessoas para entrarem, que vocês acham que pode se Olá, interessar. Olá! tudo bem, gente? Que maratona, hein? O nome tá certíssimo, porque almoçamos todos os dias juntas essa semana e vamos ter mais um almoço amanhã, né, Carol? Bom dia para quem Isso ainda mesmo. não almoçou, como eu. Boa tarde para quem já almoçou. Um prazer estar aqui com todas, com todos e com todes para a gente falar sobre essas alterações legislativas tão significativas deste ano de 2023, né? Hoje a gente já sai falando, Carol, a gente espera um pouco, enfim. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente já falou, né, nesses encontros, esse é o nosso quarto encontro. Se tiver alguma dúvida prática, pode mandar para a gente para conversar, porque a ideia é justamente maratonar, assim como a gente maratona a série, mas maratonar os temas que mudaram na nossa legislação brasileira em 2023 sobre os direitos das mulheres, né? Eu vejo gente entrando e acho que a gente já pode começar a falar também, porque a gente sabe que tem muita gente. A Fran é uma que tá todo dia aqui almoçando com a gente enfim. Carol, Diga lá. a gente vai, a gente vai falar hoje sobre uma lei que é excelente, mas que causa dúvidas práticas em todo mundo, que é a lei que fala sobre a medida protetiva, a nova modalidade de medida protetiva, que é o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. Então, é a Lei 14.674 de 2023. Ela está valendo, ela está em vigor desde setembro deste ano e é uma lei muito pequenininha, né, que altera a Lei Maria da Penha no artigo 23, que é o artigo que fala das medidas protetivas e que cria uma nova espécie de medida protetiva, que é importante a gente lembrar que o rol, a lista que está na Maria da Penha das medidas protetivas, ela não é o que a gente chama no juridiquês de um rol taxativo. Não é uma lista que acaba nela mesma. São exemplos mais comuns de medidas protetivas, além de outras adotadas, né? O magistrado, percebendo a necessidade de ser adotada alguma medida, ele pode tomar, independente de se elas estão ali no artigo 23 da Lei Maria da Penha ou não. E essa lei de setembro de 2023 que cria um novo tipo de medida protetiva, que é a concessão de auxílio aluguel em função da situação de vulnerabilidade da mulher. O que isso quer dizer? Que o magistrado, e aí vem um dos pontos importantes dessa lei, não se fala de serviço social, de benefício previdenciário, como foi o caso do que a gente falou ontem com a Isa, né? A gente aqui está falando de uma medida protetiva. Então é muito diferente da pensão para órfãos do feminicídio. Tem natureza jurídica diferente. A natureza aqui é uma medida protetiva. Verificando que a mulher está em situação de vulnerabilidade social e econômica, o magistrada titular, né, do juizado de violência, ele pode conceder à vítima um auxílio aluguel.
E aí começam a entrar os pontos que são importantes a gente observar. Ou seja, o descobrimento dessa medida protetiva será crime? É uma das perguntas. Mas daí quem é que vai, né? Essa é uma medida protetiva que cabe ao magistrado analisar. Eu admito que não tive ainda nenhuma concessão em casos que eu atuo, nenhuma concessão de auxílio aluguel para vítima de violência. E também não tenho visto, não sei se tu tem visto, Carol, entre as nossas associadas da escola, notícias de deferimento de medidas protetivas no auxílio a aluguel para as vítimas. Eu não sei se tu já ouviu alguma coisa, amiga. Não, É, realmente não. Porque todo mundo só em dúvida, né? De como vai e ser. muita. Essa eu acredito que seja a lei que gerou mais dúvidas sobre a aplicação. Porque, afinal de contas, como é que eu posso pedir? Então, vamos lá. A gente teve uma outra lei esse ano que já ressaltou aquilo que a gente fazia há muito tempo, que é a concessão de medidas protetivas de forma autônoma. Ou seja, não é necessário o registro de ocorrência. A vítima pode optar por não registrar a ocorrência e solicitar a proteção através de uma ação autônoma. Como é que a gente consegue pedir o aluguel numa ação autônoma? Bom, a verdade é que a maioria das mulheres que entram com ações autônomas são aquelas que têm condições de pagar uma advogada para isso. As mulheres que não têm condições, majoritariamente, buscam a delegacia ou buscam a defensoria e são encaminhadas a registrar na delegacia. Mas nada impede a gente atuando de solicitar o auxílio aluguel em medidas autônomas. Da mesma forma, nos registros de ocorrência que eu tenho acompanhado, e aí eu vou falar um pouco da minha experiência, não me perguntaram ainda para minha cliente se ela precisa de auxílio aluguel. Quando a gente vai na delegacia, várias perguntas são feitas. Precisa de abrigamento? Precisa ser encaminhada para a defensoria? Precisa ser. E ainda não vi, então, o questionamento sobre a necessidade de auxílio aluguel. Eu acredito que o pedido de medida protetiva já deva ir à análise do magistrado com esse pedido, né? A gente solicita a medida protetiva de proteção, afastamento, proibição de contato, mas analisando o caso, também já pode ser feito pela delegacia, pela defensoria ou pela advogada este pedido. Então, assim, colocaria ali nos pedidos a proibição de aproximação e contato e o auxílio aluguel. Cabe ao magistrado verificar, né, a situação de vulnerabilidade social e econômica. Aqui, Carol, eu acho que a gente vai ter um outro ponto, porque essa vulnerabilidade social, a gente sabe que muitas vezes ela não é observada para mulheres de classe média, que muitas vezes precisam sair de casa, se oferece o abrigamento, mas não se oferecem outras opções. Então, eu ainda não tenho a certeza de como é que vai ser essa aplicação, se a pessoa vai precisar estar cadastrada em algum benefício governamental e outras questões assim. A lei, ela também não fala de um valor certo de auxílio aluguel. E este é outro ponto importante. Ou seja, não há um valor padronizado. O que há de padronizado, e aí a gente entende como um ponto crítico da lei, que a gente precisa olhar com um óculos de realidade, é que esse auxílio aluguel ele é deferido, então, pelo juiz, né? Mas num prazo máximo de 6 meses. E quem trabalha com a realidade da violência doméstica sabe que, obviamente, é muito importante a gente ter uma lei que defina como medida de proteção, né? Para prevenir, para proteger, para dar assistência, né? Para não discriminar a vítima. É muito importante. Mas a gente também sabe que, na realidade, 6 meses
é um período muito curto de tempo para uma mulher se organizar, para uma mulher que não sabe qual é o valor exato que vai receber, porque não há padronizado, para ela se organizar. Porque, afinal de contas, ela vai ter o suporte, né, de 6 meses, mas o que ela faz depois? E aí a gente começa a acompanhar as vítimas de violência e a gente percebe que a mulher começa a sair desse turbilhão inicial após os 6 meses. Os primeiros 6 meses são os mais críticos, mas muitas vezes é necessário mais tempo. E a lei, ao determinar só 6 meses, ela, claro, ela vem com aquela mesma ideia da medida protetiva, que é para situação de risco imediata e proteção para evitar. A gente sabe que o objetivo das medidas protetivas é evitar o feminicídio, né? Proteger a mulher para que ela consiga se reconstruir nesse período de sua vida. Mas a gente tem, então, esse período de 6 meses. Existe uma lei, por exemplo, em São Paulo, e na verdade essa lei agora nacional, ela veio porque já existiam leis municipais, já existiam auxílios separados em diversos estados. Em São Paulo, por exemplo, o período é de 12 meses, prorrogado por mais 12. Então, quer dizer, 2 anos, que é mais ou menos um período em que a gente sabe que a mulher consegue se organizar para que ela goze, então, do auxílio aluguel. E, por último, e eu estou aqui falando, se alguém tiver alguma dúvida, eu pode ir perguntando, enfim, mas a ideia dessa nossa maratona é justamente dar uma amplitude, né, disso tudo. O orçamento é do Sistema Único de Assistência Social, né? Então, quer dizer, o serviço social, né, que dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é que vai destinar verbas para esse auxílio aluguel. E aí vem uma crítica, porque a gente sabe que as verbas orçamentárias para assistência social, elas são irrisórias. E quando a gente fala sobre separar verbas orçamentárias para isso, a gente precisa levar em consideração que na pandemia, Carol, no ano lá de 2020, toda a verba orçamentária para proteção às mulheres, mesmo com o número de violência subindo, ela foi destinada para a Covid, ela foi destinada para outras questões, e a gente teve números muito preocupantes de violência contra as mulheres, e faltava verba, assim como falta sempre, assim como a gente vê centros de referências às mulheres, enfim. Uma coisa que me chama bastante atenção é que muitas vezes as mulheres iam até os centros de referência às mulheres para pedir o benefício, que era uma coisa dada pela assistência social. E agora esta medida aqui que fala, ela é exclusiva do judiciário. Apenas magistrados podem deferir o auxílio aluguel em se tratando de uma medida protetiva. Eu imagino que isso, Carol, seja para quando se observa a mulher em audiência ou alguma coisa assim, para que tire ela de um estado de vulnerabilidade extremo. Sim, né? eminente, né? Exato, porque ela está na rua, porque a gente sabe que muitas vezes as mulheres saem com a roupa do próprio corpo, ou quando as mulheres estão em abrigos, talvez também seja um ponto importante, porque os abrigos, eles têm poucas vagas para as mulheres, poucas vagas para seus filhos. Existem abrigos que não aceitam filhos homens, não aceitam filhos maiores, não aceitam animais de estimação. Então, esse auxílio aluguel também vem para desafogar um déficit que a gente precisa, inclusive, observar se isso aqui não vai ser uma maquiagem para que não se resolva o problema dos abrigos às mulheres. Exatamente. Porque no Brasil, aqui onde eu estou no Rio Grande do Sul, os abrigos eles têm pouquíssimas vagas e com critérios que muitas vezes uma mulher que está passando por uma situação de extremo nervosismo não conseguem. Existem abrigos, como eu disse, né, para elas. É impraticável. Uma mulher que fuma não pode fumar dentro do abrigo, não pode fica
né? Uma mulher que tem animais de estimação, não pode levar os seus animais de estimação. Existem muitas mulheres que sequer vão para abrigo por conta desses critérios, ou que, estando nos abrigos, saem voluntariamente. E muitas vezes essa saída voluntária é também um empurrão para que se volte ao relacionamento abusivo, para que se volte ao ciclo da violência. Um ponto importante também, eu acho que para finalizar, e hoje eu engatei uma primeira e fui, mas para finalizar, é que por não ser um benefício previdenciário, por ser uma medida protetiva, é possível cumular com um auxílio previdenciário. E isso pode significar à mulher uma proteção maior, uma ajuda financeira maior, porque não há proibição de cumular este benefício com o benefício previdenciário. A verdade é que esta medida protetiva de auxílio aluguel às mulheres, ela vem sim como forma de desafogar, como forma de proteger, mas ela vem e traz muitas dúvidas e dificuldades na aplicação. Então, nosso desafio para 2024 em relação a essa lei específica é ver como é que está sendo feita, porque eu acredito também, Carol, que não há uma uniformização do pensamento de magistrados do Brasil sobre isso. Se a gente não tem nem um recurso de indeferimento de medida protetiva padrão, eu imagino que a gente vai ter dificuldade também na interpretação de como mandar, o que mandar, se tem que ir para assistência, se não tem. O magistrado concede o auxílio aluguel, precisa oficiar quem? Vai para onde? Para Quem é onde que tira esse dinheiro? Exatamente. São muitas. Vai para assistência social? O que faz? Então, não é uma coisa automática. Quais serão esses imóveis que vão estar disponíveis, né? Onde vai ser? Vai ser perto do trabalho dessa mulher? Vai ter grana, né? Vai ser grana. E essa grana? Ela paga o aluguel e aí vem a questão da pobreza. Paga o aluguel onde? Paga o aluguel perto da escola? Será? Como é que vai ter? Então, assim, a gente não pode também pensar em um auxílio que empurre essa mulher para, sabe, para maior vulnerabilidade, que tire ela da centralidade da cidade, de perto da escola dos seus filhos, de perto da assistência, de perto dos fóruns e das delegacias, né? E essa é mais uma medida protetiva, né? Eu acredito também que caiba, e aqui eu já saí falando, meu Deus do céu, mas eu acredito que também caiba não apenas ao magistrado numa observação, mas aos auxiliares do magistrado e da magistrada, ou seja, assistentes sociais, patrulha Maria da Penha, quando faz visitas à casa da mulher, também pode observar a situação de vulnerabilidade e informar, ou seja, o magistrado, a magistrada, tem obrigação de, tomando conhecimento, observando, poder dar. E aí é um poder, não é uma obrigação de dar. Ele pode conceder auxílio aluguel, né? Então vejam que a gente não tem o valor, a gente só sabe que são 6 meses e que 6 meses é de fato insuficiente. Mas a partir de agora eu acredito que essa lei ela vai se especializar um pouco mais, a gente vai ver na prática como é que a coisa vai funcionar. E como é que vai funcionar as primeiras mulheres que receberam o auxílio vão parar de receber e em março. Como é que vai ser, né? Depois dos 6 meses. O quê? Porque o Estado ele tem a obrigação de garantir essa mulher toda a proteção, inclusive moradia, ok? Mas o que nesses 6 meses vai ser feito para ajudá-la de fato a sair de um ambiente de violência? Esse é o desafio dessa lei, que vem, sim, como uma forma positiva, mas que a gente precisa operacionalizar. E acho que a gente vai encontrar um pouco de alguns desafios, alguma resistência, enfim. Essa a gente vai precisar pagar para ver, né, Carol? Exatamente, exatamente. A ideia é, né, genial e necessária,
né? Já vem com atraso, mas como vai se desenrolar, realmente a gente só vai ver com as decisões chegando e com essas mulheres tendo efetividade na sua proteção, né? Sim. Então, gente, hoje a gente falou sobre a medida protetiva criada em setembro de 2023 para dar às vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica auxílio aluguel. Essa semana estamos fazendo a maratona de alterações legislativas, falando um pouco de cada alteração que a gente entende como as mais relevantes. Lembrando que 2023 foi um ano de muitas alterações e sempre trazendo também o risco de alterações que tem como objetivo, na verdade, tirar os direitos das mulheres e que faz com que a gente fique muito atento. Hoje é o nosso quarto encontro. Amanhã a gente se despede dessa maratona falando sobre o assunto que gerou muita animação semana passada, que é a proibição da guarda compartilhada em casos de violência doméstica. Muita água já rolou embaixo dessa ponte do dia que a lei foi sancionada até agora. A gente tem muitas novidades para vocês desde a nossa live, o que se comentou, como é que vai ser. E a gente espera todas, todos e todes amanhã, meio-dia, para a gente encerrar essa maratona de alterações legislativas. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, Carol. Boa Obrigada tarde. por tudo. Boa Imagina, tarde. bom almoço para todos. Tchau, tchau. Tchau.